Depois desta oração, nada ficará como antes, porque quando um coração se abre verdadeiramente à graça de Deus, toda a realidade ao redor é transformada. Você sente a sua família sob ataque? Percebe sombras rondando a paz da sua casa? Reconhece que, por vezes, a escuridão parece querer sufocar a esperança? É justamente nesse momento que o céu não abandona os seus filhos, mas envia auxílio poderoso. São Miguel não é apenas uma lembrança de histórias antigas, mas um sinal vivo de que a vitória do bem é concreta e se atualiza em cada batalha travada pela fé. E você que me escuta agora, cansado, talvez cheio de dúvidas ou temores, precisa compreender que a oração a São Miguel não é uma repetição vazia, mas um ato de confiança que muda o rumo das coisas. E entre os mensageiros de luz que Deus designou, ergue-se São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, defensor invencível contra as forças do mal, escudo seguro dos lares que clamam por proteção. A Igreja o invoca não por acaso, mas porque desde a eternidade ele se apresenta como guardião da verdade de Deus. Ao proclamar quem como Deus, ele expõe a fragilidade da soberba, a mentira do inimigo e a certeza de que nada pode se comparar ao poder do Altíssimo. E assim como a espada de São Miguel brilhou no princípio contra o dragão rebelde, ela brilhará agora para cegar todo o mal que ousa se aproximar. Depois desta oração, nada ficará como antes, porque a presença de Deus, sustentada pela intercessão de São Miguel Arcanjo, marcará sua vida com uma força nova, com uma paz que não pode ser destruída e com uma certeza que nenhuma treva poderá apagar. Quando você invoca o seu auxílio, não está sozinho, mas unido ao clamor da Igreja inteira, que reconhece nele um guerreiro celestial, sempre pronto a defender os filhos de Deus. Hoje você é convidado a entrar nessa oração não como espectador, mas como protagonista. Traga diante de Deus as suas angústias, coloque no coração do arcanjo as dores que assombram sua família. A partir deste instante, creia, há uma muralha de luz sendo erguida ao redor da sua casa. Quem é São Miguel hoje? São Miguel Arcanjo não deve ser contemplado apenas como uma lembrança distante, aprisionada nas páginas da Sagrada Escritura ou em relatos antigos da tradição da Igreja. Ele é presença viva, concreta e eficaz na história da salvação, porque Deus, em sua providência, estabeleceu que os anjos permanecessem junto de nós como ministros de proteção e sinais do seu poder. Esse grito que ecoou na batalha celestial não permanece no passado, mas ressoa até hoje em cada situação onde a fé é provada, em cada família que enfrenta tribulações, em cada coração que se vê cercado pelas tentações e pelas dúvidas. São Miguel não é figura distante, mas protetor presente. A missão que lhe foi confiada por Deus se atualiza constantemente, porque a luta espiritual continua em cada geração. Entre eles, São Miguel ocupa lugar singular, porque é o príncipe das milícias celestes, aquele que, desde o princípio, se colocou como defensor da glória divina, não tolerando que a soberba de Lúcifer tentasse ocupar o trono reservado somente ao Altíssimo. Ao bradar quem como Deus, São Miguel não pronunciou apenas uma frase, mas selou para sempre a verdade fundamental da existência. Nenhuma criatura pode se igualar ao Criador. Nenhuma força das trevas pode se levantar contra a luz sem ser derrotada. Nenhuma mentira do inimigo tem o poder de apagar a eternidade da verdade divina. Hoje a sua vida, a sua casa, a sua família são parte de um campo de batalha invisível, mas real. Não há apenas lutas externas, há também conflitos interiores, tentações que se infiltram em pensamentos, hábitos que afastam da oração, situações que tentam apagar a fé. O inimigo não se apresenta de forma caricata, mas se disfarça em pequenas distrações, em falsas seguranças, em seduções que prometem liberdade, mas escravizam a alma.
Os anjos não são apenas seres contemplativos que permanecem diante do trono de Deus, mas também mensageiros e guerreiros enviados ao mundo para cumprir ordens divinas. Por isso, quando você o invoca em oração, você está chamando por aquele que recebeu do próprio Senhor a missão de lutar em favor da Igreja e da humanidade. Aquele que sabe enfrentar as forças do mal, porque já provou a vitória da fidelidade no princípio dos tempos. É nesse ambiente tão presente na vida cotidiana que São Miguel ergue novamente a sua voz e a sua espada, para proteger os que clamam pela ajuda de Deus. Ele não vem para substituir sua responsabilidade, mas para fortalecê-lo, para blindar seu coração e sua família com a luz divina, para lembrá-lo de que é possível resistir ao mal quando se permanece unido ao Altíssimo. Olhe à sua volta e perceba como as batalhas espirituais se manifestam, mas reflita profundamente: que lugar São Miguel ocupa hoje na sua vida? Ele é lembrado apenas em momentos de desespero ou se tornou companheiro constante nas suas batalhas diárias? Reconhecer sua presença é reconhecer também a lógica da fé que sustenta a Igreja desde sempre. Deus é soberano, o mal é limitado e temporário, e os anjos participam da providência divina para guiar e proteger os homens. Muitas famílias estão dilaceradas pela indiferença, pelo egoísmo, pela perda de valores que sustentam a vida em Deus. Muitos lares se tornam vulneráveis porque a oração foi esquecida, porque a fé se enfraqueceu diante de tantas vozes contrárias ao Evangelho. É justamente nesse cenário que São Miguel se apresenta como guardião. Ele é o sinal de que o Senhor não abandona seu povo, de que o céu está atento às lutas da terra e de que cada súplica sincera encontra resposta no coração misericordioso de Deus. Ao invocar São Miguel, você se coloca sob a proteção daquele que foi constituído líder do exército celestial e que tem autoridade em nome de Deus para derrotar os espíritos malignos que rondam as famílias. Quando você o chama, não está agindo por superstição ou medo irracional, mas está colaborando com a ordem estabelecida por Deus, que quer a salvação dos seus filhos e que concede meios concretos para resistirem ao mal. Esse reconhecimento traz uma consequência prática. Se São Miguel é hoje guardião dos lares, não basta apenas pronunciar sua oração. É preciso abrir o coração à transformação que ela provoca. Cada vez que você clama por sua intercessão, você reafirma o brado que derrotou Lúcifer. Quem como Deus? E ao repetir isso, você proclama que sua casa não pertence às trevas, mas à luz, que seus filhos não pertencem ao mundo, mas ao Senhor, que suas decisões não são guiadas pela mentira, mas pela verdade eterna. Ele é atual, é necessário, é presença concreta. Ele guarda sua casa, defende sua família, ilumina sua mente e fortalece seu coração. E ao abrir-se para sua intercessão, você verá que a batalha não está perdida, mas que a vitória já é certa para aqueles que confiam no Senhor. A batalha que cada pessoa carrega dentro de si é muitas vezes mais árdua do que qualquer luta externa. São guerras silenciosas que não aparecem aos olhos dos outros, mas que ferem o coração com intensidade. Essa é a presença viva de São Miguel. Não apenas proteger externamente, mas reacender dentro de você a certeza de que a vitória já foi conquistada por Cristo e que os anjos são testemunhas e participantes dessa vitória. São Miguel Arcanjo hoje é companheiro, é guerreiro, é aliado. Ele se coloca ao seu lado no combate diário, seja contra tentações pessoais, seja contra forças que tentam destruir a paz da sua família. Muitos pais e mães carregam preocupações profundas em relação aos filhos. Uns temem pelas más companhias que se aproximam, outros se angustiam com os caminhos que os filhos seguem,
Outros ainda se afligem com a perda de fé que tantas vezes corrói lentamente os jovens. E quando a dor invade o coração materno ou paterno, surge a sensação de impotência. Ele é aquele que levanta o estandarte da vitória no meio da batalha, que não permite que o inimigo tenha a última palavra. Invocá-lo é como acender uma tocha no meio da noite. É como erguer um muro de luz em torno da sua casa. E quando você faz isso com fé sincera, pode estar certo. A proteção de Deus, mediada pelo príncipe dos anjos, não permitirá que as trevas prevaleçam. Hoje, portanto, reconheça: São Miguel não é distante, não é memória, não é apenas devoção antiga. Pergunte-se neste momento: quais são as sombras que pesam sobre a sua alma? Quais pensamentos têm roubado sua paz? Quais preocupações sobre o futuro da sua família tiram seu sono à noite? É nesse território invisível que o inimigo age com mais força, tentando plantar desespero, dúvida e medo. Por isso, é preciso olhar para dentro de si com sinceridade e reconhecer que existe um combate espiritual acontecendo em cada decisão, em cada silêncio, em cada escolha aparentemente pequena. O que posso fazer diante disso? O que resta quando os conselhos não são ouvidos, quando a rebeldia cresce, quando o mundo parece mais forte do que os valores ensinados dentro de casa? É nessa hora que o clamor pela ajuda divina se torna urgente e necessário, porque o combate é maior do que as forças humanas podem suportar. Também há os que enfrentam solidão dentro de si. Pessoas que vivem cercadas por outros, mas que sentem um vazio profundo no coração, como se nada fosse suficiente para preencher a ausência que carregam. Há também aqueles que travam batalhas contra vícios, hábitos destrutivos, prisões invisíveis que enfraquecem a alma pouco a pouco. Quantos não se veem aprisionados por sentimentos de culpa, por recordações do passado, por feridas que nunca cicatrizaram? Esses também são campos onde a batalha espiritual acontece, porque o inimigo sabe usar as fraquezas da alma para tentar afastar o coração da esperança. Mas a pergunta essencial é: como resistir a essas sombras? Será que é possível vencer quando tantas vezes já caímos? Aqui é necessário compreender que a vitória não depende apenas de sua força, mas da graça que Deus derrama sobre os que o invocam. E é nesse ponto que São Miguel Arcanjo se faz presente. Ele não apenas luta ao seu lado, mas fortalece sua decisão interior de permanecer fiel a Deus. Ele não ignora as batalhas silenciosas, mas as assume como parte de sua missão de guardião. E quando você se une a ele em oração, seu coração encontra forças que antes não conhecia, sua mente encontra clareza, sua alma encontra paz. A partir daí, não importa o tamanho da escuridão, porque uma única chama de fé é capaz de dissipar as trevas mais densas. A fé não é um sentimento passageiro ou uma emoção que se altera conforme o dia, mas uma força sólida que une razão e confiança no Deus vivo. Ele recorda que a verdadeira derrota não acontece quando você cai, mas quando você desiste de levantar. E enquanto houver fé, enquanto houver uma súplica, enquanto houver um coração que clama, a vitória de Deus poderá se manifestar. O combate interior não pode ser ignorado. É preciso enfrentá-lo com coragem, reconhecendo as próprias fraquezas e oferecendo-as ao Senhor. Quando você se ajoelha em oração, você já está travando a maior das batalhas, porque a humildade quebra o orgulho que alimenta as trevas. Quando você pede auxílio ao céu, você já está levantando uma espada invisível contra o inimigo. Por isso, não subestime o poder que existe na sua oração, mesmo que seja feita entre lágrimas, mesmo que nasça de um coração cansado. Neste momento, reconheça a sua luta, nomeie as suas dores diante de Deus e entregue-as nas mãos de São Miguel.
Reconhecer isso não diminui o sofrimento das batalhas que você enfrenta, mas dá a elas um sentido e uma certeza. Nada acontece fora da providência do Altíssimo. Deus é onipotente, Senhor absoluto de todas as coisas, Criador que sustenta o universo com a força de sua palavra. E em sua bondade, Ele permite que as criaturas espirituais, como os anjos, participem de sua providência, auxiliando e protegendo os homens em sua caminhada. É aqui que São Tomás de Aquino, mestre da clareza e da profundidade, nos conduz a entender o combate espiritual com a firmeza da lógica. O mal existe e suas manifestações são reais, mas o seu poder é limitado, nunca absoluto. O mal não é eterno, não é infinito, não pode ser comparado ao poder de Deus. Ele age por permissão, e mesmo essa permissão serve, em última instância, para que o bem maior se manifeste. Se você clama, o céu responde. A oração, portanto, não é fuga, mas a arma mais poderosa que um coração humano pode empunhar. São Tomás dizia que a oração dos justos é mais forte do que qualquer espada, porque atrai a força da graça, que é invencível. Quando você pede a São Miguel que defenda a sua casa, você está se colocando em sintonia com essa realidade. Não luta sozinho, não enfrenta com as próprias forças, mas com a proteção daquele que foi constituído príncipe das milícias celestes. Invocar São Miguel Arcanjo não é superstição, não é fantasia, não é apego a imagens, mas colaboração com a ordem divina estabelecida pelo próprio Criador. Assim como você chama um médico para ajudar quando a doença surge, ou recorre a um amigo quando precisa de apoio, você recorre a São Miguel porque Deus quis que ele fosse auxílio verdadeiro na luta contra as forças do mal. A lógica da fé é clara. Se o mal tenta agir, Deus já providenciou defesa. Se as trevas avançam, a luz já foi enviada. Você não luta em vão, porque a vitória já está inscrita no sacrifício de Cristo na cruz e confirmada pela ressurreição. É essa certeza que fortalece o coração. O cristão não ignora a existência do mal, mas não se curva diante dele. Reconhece a batalha, mas levanta-se para lutar com a confiança de que a providência de Deus não falha. A fé, iluminada pela razão, torna-se escudo. A oração, fortalecida pela graça, torna-se espada. Perceba como essa verdade transforma sua postura diante da vida. O inimigo deseja convencê-lo de que você está só, de que sua oração não passa do teto, de que não há sentido em lutar. Mas a fé raciocinada, sustentada pela teologia e iluminada pela oração, mostra exatamente o contrário. Você nunca está só, porque Deus é fiel, e São Miguel é o sinal dessa fidelidade. Você não fala ao vazio, porque cada súplica encontra eco no céu. E nesse campo de batalha, São Miguel se apresenta não como figura decorativa, mas como guerreiro real, enviado para lutar ao seu lado, para sustentar suas forças e para lembrá-lo a cada instante. Quem como Deus? Essa é a lógica da fé. A certeza de que invocar o arcanjo é participar da ordem divina, é abrir espaço para que a luz vença as trevas. Neste momento de oração, a voz que se eleva não é apenas a sua, mas se une ao clamor da Igreja inteira, que durante séculos aprendeu a invocar a proteção de São Miguel Arcanjo contra as forças das trevas. A oração tradicional não é um conjunto de palavras frias, mas uma fórmula de poder espiritual, porque foi inspirada pela necessidade urgente de proteger o povo de Deus diante dos ataques do inimigo. Visualize cada palavra como espada de luz que corta as amarras invisíveis que pesam sobre os seus. Ao dizer, defendei-nos no combate, lembre-se de que esse combate não é apenas coletivo, mas também pessoal, acontecendo dentro da sua mente, no seu coração,
na vida de cada um dos seus filhos. E agora, de modo espontâneo, acrescente diante de Deus a súplica particular que o seu coração deseja fazer. Ao rezá-la, você entra numa corrente de fé que atravessa gerações e que se fortalece justamente por ter sido proclamada tantas vezes em meio a perseguições, provações e lutas interiores. Reze com o coração aberto e a voz firme. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa oração é como levantar um escudo sobre a sua casa. Mas não se limite a recitá-la mecanicamente. Faça dela uma declaração de confiança, um brado de fé que ergue muralhas espirituais ao redor da sua família. Nesse instante, compreenda que a oração não é apenas palavras ditas, mas uma realidade espiritual acontecendo. Quando você pede que São Miguel cegue o inimigo, está pedindo que as armadilhas do mal se tornem inúteis contra a sua família. Quando pede que ele guarde cada membro da sua casa, está pedindo que a luz de Cristo brilhe sobre cada quarto, cada canto, cada passo de quem vive ao seu lado. Esta oração não é um ato simbólico, mas um ato real de fé, onde a graça de Deus desce e age. Peça a São Miguel que cele a sua casa com a presença dos anjos, que cerque seus filhos de proteção diante das tentações, que blinde seu matrimônio contra toda divisão, que guarde sua mente contra a desesperança. Entregue a ele pelo nome aqueles que você ama e confie que cada um será envolvido por essa proteção divina. Quando você nomeia seus entes queridos em oração, você os coloca sob a sombra das asas do arcanjo, pedindo que nada os atinja sem antes enfrentar a força do príncipe celestial. Creia com todo o coração. A oração pronunciada com fé nunca é inútil, nunca é perdida, nunca é em vão. Hoje, ao clamar São Miguel, você experimenta já a certeza de que sua família não está desprotegida, de que o céu luta ao seu lado e de que a vitória já foi assegurada em Cristo. E ao repetir essa oração diariamente, você não só fortalece sua fé, mas reafirma diante das trevas que a sua casa pertence à luz. Agora que a oração foi pronunciada, abra-se para uma visão espiritual mais profunda. Por isso, permaneça em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso dessas palavras e a força que elas trazem. Imagine sua casa sendo envolvida por uma muralha de fogo divino, onde o inimigo não pode entrar. Veja São Miguel, com sua espada de luz, firmando-se diante da porta da sua família, não permitindo que a escuridão atravesse. Essa não é imaginação vazia, mas uma visão espiritual que fortalece sua fé e abre espaço para que Deus realize o impossível. Essa visão não é apenas poética, é uma realidade mística que se atualiza quando a oração é feita com fé. Você não está sozinho, nunca esteve. O que parecia ser apenas mais um momento de medo, agora se torna experiência de confiança. O que parecia escuridão agora se enche de claridade. Onde havia dúvida, nasce convicção. Os anjos do Senhor são enviados para guardar aqueles que o temem, e São Miguel é o comandante desse exército que se coloca ao seu lado. Imagine o seu lar sendo tomado por uma claridade intensa, uma luz que não vem das lâmpadas da casa, mas da presença do próprio céu. No centro dessa luz, São Miguel Arcanjo ergue-se como guardião, com sua espada flamejante apontada para o chão, sinal de vitória e autoridade. Suas asas se estendem sobre a sua família como um manto que protege e aquece, e ao redor de cada cômodo, legiões de anjos formam um círculo de defesa, fechando qualquer brecha por onde o inimigo pudesse entrar.
Contemple sua família como se estivesse agora sob as asas de São Miguel. Veja cada filho guardado, cada preocupação sendo entregue, cada lágrima sendo recolhida por mãos invisíveis. A espada do arcanjo não apenas corta as correntes que tentam aprisionar sua casa, mas também ilumina os caminhos escuros, mostrando que a vitória já está em curso. Não existe batalha perdida quando Deus envia seus anjos para lutar. Perceba como a atmosfera muda dentro do seu coração. Aquela ansiedade que o consumia começa a ceder espaço para a paz. O medo de perder o controle vai sendo substituído por uma certeza interior. Não é você quem carrega tudo sozinho, mas é Deus quem sustenta a sua vida, enviando seus ministros celestes para protegê-lo. Essa paz não é frágil, não é superficial, não depende das circunstâncias, porque não vem do mundo, mas da graça que desce diretamente do trono de Deus. Ela acompanha você no seu cotidiano, no silêncio da madrugada, nos momentos de trabalho, nas preocupações da vida. Sempre que a tentação da dúvida voltar, recorde esta imagem de vitória. São Miguel de pé em sua casa, os anjos formando muralhas, a luz de Deus envolvendo tudo. Essa recordação será como uma armadura que o acompanhará e lhe dará coragem diante dos desafios. Nesse estado de fé, você pode proclamar interiormente: minha casa está blindada pela presença divina. Meu coração está firmado na proteção de São Miguel, e nenhuma força das trevas poderá prevalecer contra nós. Essa é a contemplação que alimenta a esperança, que transforma a oração em certeza, que dá sentido ao clamor que você elevou até aqui. Agora compreenda. Essa visão não termina quando o vídeo acabar, nem quando você se levantar do lugar em que está. Cada palavra de súplica pronunciada aqui abriu espaço para que a graça de Deus envolvesse os seus. São Miguel ergueu-se como guerreiro à porta da sua casa, colocando-se entre você e toda a investida do inimigo. Você pode não ver com os olhos da carne, mas com os olhos da fé é possível perceber a mudança que já aconteceu. Não há oração que suba ao céu em vão, e não há súplica sincera que não seja ouvida pelo Senhor dos Exércitos. Neste momento final, receba em seu coração a verdade que sustenta toda essa caminhada. Depois desta oração, nada ficará como antes. Quando o céu intervém, quando São Miguel Arcanjo se levanta em defesa de uma família, nenhuma treva consegue permanecer. A paz que você sente agora não é passageira, mas fruto de uma promessa divina. O Senhor não abandona aqueles que o buscam, e o selo da proteção angelical foi colocado sobre a sua casa. Creia com firmeza. A sua família não está mais desprotegida. A partir de hoje, caminhe com a certeza de que a vitória já está em andamento. Lembre-se sempre de que a oração não termina aqui, ela deve ser retomada todos os dias, para que a proteção se mantenha viva e a fé se fortaleça. Cada vez que invocar São Miguel, reafirme em seu coração que sua casa pertence à luz, que sua vida está guardada por Deus, que o mal não terá domínio sobre os seus. Permaneça fiel. O inimigo tentará semear novamente dúvidas e medos, mas agora você possui uma arma poderosa: a memória deste momento de oração. Quando o medo vier, recorde que São Miguel já blindou sua família. Quando a escuridão se aproximar, proclame com autoridade: quem como Deus? Quando sentir fraqueza, saiba que há um exército celestial pronto para lutar ao seu lado. Depois desta oração, nada permanecerá como antes, porque a fé transformou a atmosfera, a graça desceu sobre o seu lar e a intercessão de São Miguel Arcanjo marcou a sua vida com o selo da vitória. Caminhe confiante, porque o céu já agiu e a sua história não será mais a mesma.